Hoje, vamos fazer uma coisa um bocado diferente. Vamos ser uma espécie de detetives e recuar no tempo, mais de 160 anos, para reabrir um caso que ficou por resolver, uma epidemia misteriosa que de repente paralisou Lisboa em 1857. E o mais interessante é que o que se descobriu não é apenas uma lição de história, é, na verdade, um aviso para todos nós. Para começar, vamos tentar imaginar o cenário. Estamos em Lisboa, em 1857, uma capital europeia, um porto vibrante, cheio de vida, com ligações a todo o mundo, em especial ao Brasil. Ninguém, mas ninguém mesmo, podia imaginar que uma praga tropical estava literalmente à porta. Mas foi exatamente isso que aconteceu. No verão de 1857, o impensável tornou-se realidade. A febre amarela, uma doença terrível, invadiu a cidade. E a grande questão que fica, o centro do nosso mistério, é esta: como é que uma praga dos trópicos conseguiu conquistar uma capital europeia? Portanto, está na hora de reabrir este caso. Graças a arquivos que foram digitalizados só muito recentemente, os investigadores conseguiram finalmente começar a juntar as peças do puzzle e perceber o que é que aconteceu realmente naquela que foi uma das piores crises de saúde pública da história de Portugal. Ora, as investigações mais recentes permitiram reconstruir a linha do tempo. E o que se percebeu é que a epidemia não apareceu do nada. Tudo começou em julho, com a chegada de navios a vapor como o Génova, que vinham do Brasil. O problema? Traziam um passageiro invisível e mortal. Pouco tempo depois, surge o primeiro caso, um funcionário da Alfâmbra. E em setembro, o surto já era tão grande que foi oficialmente declarada a epidemia. E foi ao seguir este rasto que a investigação revelou um conjunto de pistas. Pistas mortais. E são elas, todas juntas, que nos contam a história desta catástrofe. Vamos lá ver cada uma delas como se estivéssemos a resolver um crime. A primeira pista, e talvez a mais surpreendente, foi a tecnologia. Os novos e modernos navios a vapor encurtaram a viagem do Brasil para cerca de 15 dias. E por que é que este detalhe é tão importante? Porque 15 dias estava mesmo no limite do ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti. Isto permitiu que os mosquitos infectados, escondidos nos depósitos de água dos navios, sobrevivessem à viagem e chegassem vivos ao Porto de Lisboa, prontos para picar. Bem, a segunda pista foi o clima. Aconteceu aquilo a que podemos chamar a tempestade perfeita. Em junho, choveu torrencialmente, o que encheu a cidade, que tinha um péssimo sistema de escoamento, de poças de água parada. E logo a seguir, em julho, vieram as temperaturas mais altas do ano. Água parada e muito calor era basicamente a receita ideal para uma explosão na população de mosquitos. O resultado desta combinação de fatores foi, claro, uma enorme tragédia humana. O número final de mortes foi simplesmente avassalador. 5.652 pessoas perderam a vida. E para termos uma ideia da dimensão disto, este número representava 4,2% de toda a população de Lisboa na altura. Parem para pensar. Uma em cada 25 pessoas na cidade morreu. É uma escala de perda que hoje nos custa até imaginar. E a doença espalhava-se como um restilho de pólvora. Os cientistas usam uma medida chamada R0 para perceber a rapidez com que um vírus se transmite. E neste caso, o R0 era de cerca de 5. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que cada pessoa doente infectava, em média, outras 5. A propagação era exponencial e parecia na altura completamente imparável. Mas a doença não foi um rolo compressor que passou por todos da mesma maneira. Não, de todo. A investigação revelou também que a geografia da cidade e a classe social de cada um foram decisivas para determinar quem vivia e quem morria. A febre amarela foi, em grande medida, uma doença da geografia. E este mapa mostra isso de forma muito clara. As zonas a vermelho, os hotspots, onde houve mais mortes, estão todas concentradas nas áreas mais baixas e costeiras da cidade. Eram os vales, os sítios onde a água da chuva se acumulava e onde, claro, os mosquitos se multiplicavam. A epidemia expôs também as enormes desigualdades sociais. Se olharmos para os números absolutos, morreram mais homens, mas a probabilidade de morrer, o risco, era, na verdade, mais alto para as mulheres. E aqui há uma ironia absolutamente trágica. O sítio que devia ser o seu porto seguro, a casa, tornou-se o lugar mais perigoso. Porquê? Porque passavam mais tempo em espaços fechados, precisamente onde os mosquitos se reproduziam. E é exatamente aqui que este caso de 1857 deixa de ser apenas uma história antiga e se transforma num aviso muito, muito urgente para o nosso presente e para o nosso futuro. O paralelo é assustadoramente direto. Em 1857 foi a tecnologia, o navio a vapor,
que encurtou as distâncias e trouxe a doença para a Europa. Hoje, o nosso grande motor de mudança global são as alterações climáticas. É o aquecimento do planeta que está a expandir o habitat do mosquito, a Aedes aegypti, transformando sítios que antes eram seguros, como o sul da Europa, em novos terrenos de caça para estas doenças tropicais. O mistério da epidemia de 1857 está, portanto, resolvido. Já sabemos como e porquê aconteceu. Mas a questão que esta investigação nos deixa e que nos obriga a pensar é outra. Se não agirmos, a pergunta não é se, mas sim quando e onde é que o próximo caso se vai abrir.